sábado passado, 14 de outubro, no exercício da sua função política, a Assembleia Nacional reuniu-se mediante convocatória a sua Presidente para discutir uma proposta de criação de uma comissão eventual sobre o processo de acusação e destituição do Presidente da República, subscrito por 90 deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, nos termos do número 3 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional. A reunião não cumpriu o seu objeto e não foi realizada em conformidade com a lei. A reunião foi sabotada, pois não houve nenhuma proposta de criação da comissão eventual. A reunião foi sabotada, pois não houve nenhuma proposta de criação de uma comissão eventual, referida na convocatória. Foi realizada na sala multiusos, não é habitual, fora do escrutínio do povo, a porta fechada, quando deveria ter sido realizada à vista de todos, porque as reuniões plenárias da Assembleia Nacional são públicas. Por essas razões, cumpre nos informar hoje os angolanos sobre o que se passou de fato dentro da sala multiusos, onde decorreu a reunião plenária extraordinária, e razões porque a deliberação alegadamente tomada é nula, os passos que daremos a seguir para a prossecução do processo de acusação e destituição do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Povo angolano, a proposta de iniciativa do processo de acusação e destituição do Presidente da República é um ato político que se reporta às relações entre a Assembleia Nacional e o Presidente da República, dois órgãos separados e distintos do poder político do Estado e da entidade. Para se formar a vontade coletiva dos dois órgãos colegiais, a ciência do direito estabelece que deve haver três elementos. Primeiro, uma proposta ou documento de base. Segundo, discussão do documento pelo órgão. Terceiro, votação das vontades individuais dos membros do órgão. O objeto da reunião plenária extraordinária de sábado, 14 de outubro, não era discutir o documento intitulado Proposta de Iniciativa do Processo de Acusação e Destituição do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. O objeto da reunião de sábado era, segundo a convocatória, discutir uma proposta de criação de uma comissão eventual sobre o processo de acusação e destituição do Presidente da República, subscrito por 90 deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, nos termos do número 3 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional. A responsabilidade da convocatória da senhora Presidente da Assembleia Nacional. No plano procedimental, a senhora Presidente da Assembleia Nacional observou parcialmente a lei, ter convocado e ouvido a Comissão Permanente da Assembleia Nacional. Já no plano formal e material, a senhora Presidente da Assembleia Nacional violou a lei por não ter mencionado na convocatória que a reunião não seria pública, que seria porta fechada, por não ter cumprido a ordem do dia constante da convocatória. A lei estabelece que as reuniões plenárias de trabalho da Assembleia Nacional são públicas. Todas as reuniões plenárias são públicas, exceto quando, por razões ponderosas, a Presidente da Assembleia Nacional as convoca para a sua realização à porta fechada, ouvida a conferência dos presidentes dos grupos parlamentares. Não aconteceu. É o que estabelece o artigo 179 da lei que aprova o regimento da Assembleia Nacional. A Presidente da Assembleia Nacional, que convocou a reunião plenária extraordinária, não observou a lei. Os factos falam por si. No âmbito da convocação da reunião,
A senhora Presidente da Assembleia Nacional tinha a obrigação legal de mencionar que havia razões ponderosas para a reunião ser realizada à porta fechada. Não o tendo feito, o Presidente da Assembleia Nacional inicia dolo na violação da lei. Eu já sabia que não havia razões ponderosas para não observar a lei. Além destas violações, a reunião deve ser considerada nula, também pelas seguintes razões. A violação das disposições legais sobre a convocação de reuniões de órgãos colegiais gera a ilegalidade das deliberações nelas tomadas. A Assembleia Nacional delibera sobre propostas ou projetos de lei que são apresentados. A Assembleia Nacional, repito, delibera sobre propostas ou projetos que lhes são apresentados. Não delibera no vazio. Deve haver sempre uma proposta, um documento escrito, contendo o objeto da deliberação. Esta proposta deve estar de acordo com a convocatória da reunião da sua ordem do dia. Se a votação é favorável a uma certa proposta, diz-se que esta foi aprovada pela Assembleia Nacional. Qual foi o objeto da resolução votada? Nenhum. Qual foi o documento objeto de votação? Nenhum. A senhora Presidente da Assembleia Nacional não apresentou nenhum documento a ser votado. Não distribuiu aos deputados documento subscrito por 90 deputados para se iniciar o processo de distribuição do Presidente da República. A comissão competente, em razão de matéria, não elaborou o relatório parecer, nem o respectivo projeto de resolução. O objeto da reunião, os termos da convocatória, era a criação de uma comissão eventual sobre o processo de acusação e destituição do Presidente da República. A senhora Presidente da Assembleia Nacional deveria apresentar uma proposta de composição dessa comissão eventual e vai analisar o documento subscrito pelos 90 deputados do povo e elaborar um relatório parecer. Não tendo feito, a deliberação tomada é nula. A Assembleia Nacional só vota propostas de lei, projetos de lei ou projetos de resolução. A Assembleia Nacional não vota no vazio. Por que fugiram à discussão do tema da reunião? Têm medo da verdade? Não conseguem encarar os fatos? Não têm argumentos para contrapor os fatos? Ou têm medo da consciência patriótica dos deputados do grupo parlamentar do MPLA? Senhores jornalistas, povo angolano, o nosso sistema de acusação baseia-se, entre outros, nos princípios do contraditório e da presunção da inocência. Cada um pode provar a sua inocência. Deixemos o senhor Presidente provar que está inocente. Deixemos o processo seguir os seus trâmites nos termos da Constituição e da lei. A proposta de iniciativa identifica mais de 200 documentos de prova, 45 testemunhas. Fornece à Assembleia Nacional elementos bastantes para iniciar o processo de acusação e destituição do Presidente da República, para salvar o país e salvaguardar o sistema de governo constitucional. Se o Presidente estiver inocente, o prove em sede do devido processo legal, que nesta fase é um processo político, não um processo penal. O processo deve ter início. Os angolanos têm o direito de o conhecer, porque em seu nome o Presidente governa. São os seus recursos que o Presidente desbarata. É o seu Estado que o Presidente sequestra. É o futuro de toda uma nação que o Presidente sacrifica. Não podemos calar. Angola, nossa pátria comum, é patrimônio de todos os angolanos, não é patrimônio do MPLA.
A iniciativa apresenta factos graves que acusam o senhor Presidente da República de subverter a Constituição e a lei, violar o juramento que fez quando tomou posse. O Presidente concretiza estes atos ilícitos das mais diversas formas, incluindo a contratação fictícia ou sobrefaturada de serviços públicos, a utilização de linhas de crédito intergovernamentais para o pagamento fraudulento de serviços que escapam à sã concorrência, concessão e subscrição de garantias soberanas do Estado, para assegurar ilícitos comerciais privados ou negócios consigo mesmo, validação de dívidas internas falsas ou fraudulentas, recurso ao nepotismo na nomeação de titulares de cargos públicos, com o objetivo de assegurar a captura das gestões públicas por agentes influentes da oligarquia. Por fim, a interferência abusiva do Presidente da República no regular funcionamento de órgãos de soberania, órgãos de fiscalização, em particular da Assembleia Nacional, do Tribunal de Contas e dos Tribunais Superiores da República. Tudo isto contribui para a pobreza e a exclusão social da maioria do povo. Povo angolano, senhores jornalistas, o objetivo da proposta de iniciativa do processo de acusação de destituição do Presidente da República não é agradar os assalariados, sejam eles comentaristas de rádio, televisão, das colunas de jornal ou nas redes sociais, e muito menos os grupos virtuais, fantasmas ou serviços da oligarquia. Ao serviço da oligarquia. Eu repito, o objetivo da proposta de iniciativa do processo de acusação de destituição do Presidente da República não é agradar os assalariados, sejam eles comentaristas de rádio, televisão, das colunas de jornal ou nas redes sociais, e muito menos os grupos de milícias virtuais, fantasmas ao serviço da oligarquia. O objetivo é a salvaguarda do sistema de governo consagrado na Constituição, a salvaguarda do republicanismo, a salvaguarda da democracia, a salvaguarda do pluralismo, a salvaguarda da soberania do povo, a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, a salvaguarda da supremacia da Constituição e da legalidade. Numa só palavra, a salvaguarda do Estado democrático de direito. Caros jornalistas, povo angolano, condenar a ditadura, defender o Estado de Direito, não é, nunca foi, nunca será perda de tempo. Leve o tempo que levar. Angola tem de ser uma república e não um partido-Estado. Os angolanos têm de resgatar o seu Estado, as cordas da corrupção, do suborno, manipulação, de fraude permanentes. Vamos continuar a cumprir o juramento que prestamos quando a tomada de posse. Os angolanos sabem que a vontade da maioria parlamentar atual, formada por 124 deputados, não reflete de forma alguma a vontade da maioria real entre os 30 milhões de angolanos que sofrem na pele todos os dias, os efeitos da ditadura, fora do Parlamento, de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Gal. E vamos fazer assim. Não nos podemos conformar com a ditadura, nem com a ilegalidade, muito menos com os golpes à Constituição. Não nos cansaremos de levantar a voz em defesa do povo e da Constituição. Convidamos a todos a lerem o documento. Proposta de iniciativa de acusação de destituição do Presidente da República. Ela está disponível. Divulguem o documento. Repassem o documento. Julguem por vocês mesmos se há ou não razões bastantes para mudarmos o curso do nosso destino coletivo. Não se deixe anestesiar. Não nos podemos conformar com o autoritarismo. Devemos rejeitar a ditadura. Estamos convencidos
A vasta maioria dos angolanos quer corrigir o que está mal no país. Quer corrigir o sistema político e econômico que nos amarga. Quer a mudança. Os angolanos querem uma mudança pacífica, positiva, ordeira, feita com coragem política, dos marcos da Constituição e da legalidade. Senhores jornalistas, povo angolano, reafirmamos que o primeiro processo de acusação e destituição do Presidente da República não morreu, porque nem sequer nasceu ainda. Sofreu uma tentativa de aborto da parte do chefe do regime, mas vai nascer, vai ser debatido e votado nos termos da Constituição da lei. Eu repito, reafirmamos que o primeiro processo de acusação e destituição do Presidente da República não morreu, porque nem sequer nasceu ainda. Sofreu uma tentativa de aborto da parte do chefe do regime, mas vai nascer e vai ser debatido e votado nos termos da Constituição e da lei. Vamos prosseguir as ações para que a Assembleia Nacional possa discutir o documento, decidir em nome do povo se há ou não fundamentos para que o senhor Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, seja destituído no cargo de Presidente da República por maioria qualificada de 2/3 dos deputados da Assembleia Nacional em efetividade de funções, mediante votação secreta nos termos da linha B do artigo 159 do Regimento Interno da Assembleia Nacional. Povo angolano, nos sistemas de democracia presidencial, a destituição de um presidente que governa é um mecanismo constitucional legítimo. O Parlamento pode utilizar, sempre que verificar que o sistema de governo constitucional está ameaçado. Pode utilizar tantas vezes quantas forem necessárias para se corrigir a violação à Constituição. Não há limites. Enquanto o sistema de governo constitucional estiver ameaçado, os deputados do povo podem recorrer ao Instituto da Destituição para a defesa da Constituição e da legalidade. O crime não pode permanecer nem compensar. Utilizaremos todos os instrumentos legais para cumprir o juramento que fizemos de defender a Constituição e a legalidade. Vamos convidar a senhora Presidente da Assembleia Nacional a reparar os erros cometidos e repor a legalidade nos próximos 8 dias. Afinal, o lema da política nacional é corrigir o que está mal. Caso a senhora Presidente da Assembleia Nacional mantenha a postura de violação em cumprimento de ordens superiores, vamos recorrer ao Tribunal Constitucional para declarar a nulidade da referida reunião. Senhoras e senhores jornalistas, povo angolano, a Lei Suprema da República de Angola estabelece, no seu artigo 40, liberdade de expressão e de informação. Todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, pela palavra, sublinho, pela palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito e liberdade de informar, de se informar, de ser informado, sem impedimentos nem discriminações. O exercício dos direitos de liberdade constantes no número citados não pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo ou forma de censura. Sublinhe-se, não pode ser impedido nem limitado. A Constituição da República de Angola consagra o direito de antena, de resposta e réplica política. Artigo 45. Os partidos políticos representados na Assembleia Nacional têm direito de resposta e réplica política às declarações do Executivo, nos termos regulados por lei. Artigo 45, número 2 da Constituição da República de Angola. Senhoras e senhores jornalistas,
Povo angolano, qualquer tentativa de impedir ou limitar o direito constitucional de resposta e de réplica política é um atentado grave, violação da Constituição e da lei. Os seus autores devem ser responsabilizados. Não devemos ter medo das novas ideias. Elas podem significar diferença entre triunfo e o fracasso. Citei Napoleão Hill. Eu repito, povo angolano, qualquer tentativa de impedir ou limitar o direito constitucional de resposta e de réplica política é um atentado grave de violação da Constituição e da lei. Os seus autores devem ser responsabilizados. Compatriotas, correligionários. A réplica à mensagem sobre o Estado da Nação, apresentada pelo Presidente da República, vai ser feita pelo Presidente da República. Deus abençoe a Angola. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Abrimos agora o momento para perguntas e respostas dos senhores jornalistas. Dizer o nome e o órgão, se faz favor. Vamos começar pela primeira questão colocada pela distinta jornalista da senhoras jornalistas. Primeiro, queremos aqui reafirmar nosso comprometimento com a legalidade. Nosso comprometimento com o povo. O juramento que fizemos ao povo angolano. Servir o povo, defender a Constituição, fazer cumprir a Constituição e a lei. É o juramento que nós fizemos. Segundo, deixar bem claro que a Assembleia tem um regimento, define de modo muito claro como as reuniões plenárias, sejam elas extraordinárias ou ordinárias, devem ser realizadas. Nos termos do regimento, nos termos da lei, recebida a proposta de iniciativa de acusação e de extinção do Presidente da República, a senhora Presidente da Assembleia Nacional dá nota, informa imediatamente os grupos parlamentares e as comissões da Assembleia Nacional. O primeiro procedimento devia ser observado. Como até 14, ou melhor, como dia 12 de outubro estávamos em período fora, período normal de funcionamento efetivo da Assembleia Nacional, o Presidente está obrigado a convocar a Comissão Permanente da Assembleia Nacional. Isso foi observado. Convocada a Comissão Permanente, o Presidente convoca a reunião plenária extraordinária. Primeiro, atenção, condicionando a distribuição dos documentos. Documentos distribuídos, Comissão Permanente é convocada. Feita a convocatória, as comissões permanentes, as comissões competentes, aqui falo especificamente da comissão competente, da primeira comissão, deveria elaborar um relatório parecer em relação à proposta recebida dos 90 deputados subscritores da proposta de iniciativa. Elabora um relatório parecer e o respectivo projeto de resolução. Estes dois documentos são levados à reunião plenária. A agenda, tal como está, criação de uma comissão eventual, significa dizer que o projeto de resolução devia ser claro, nos termos do regimento. Primeiro, apresentar de forma muito clara a composição desta comissão eventual. Vamos supor que fossem 12 deputados. Portanto, vai dizer que nos termos do regimento, no princípio da proporcionalidade, a comissão eventual deverá ter 12 membros. Os 12 membros devem ser propostos pelos grupos parlamentares, representados na Assembleia Nacional, de modo proporcional. E, em rigor, as condições atuais, se fossem 12, o grupo parlamentar do MPLA teria indicado 7, e o grupo parlamentar da UNI teria indicado 5. Com os nomes dos deputados. Mais um dado.
O regimento também impõe que esta comissão deve ter um prazo para trabalhar. No mesmo projeto de resolução devia constar o período definido para a Assembleia trabalhar. Desculpe, para a Comissão Eventual trabalhar. E este procedimento deve ser observado. Chegados à reunião plenária, não pode ser numa sala fechada. A reunião é aberta. Chegados à sala, nós devíamos primeiro discutir. A discussão faz-se com base num projeto de resolução. Discutimos o projeto de resolução. Existem intervenções. Feitas as intervenções, nos termos do regimento, artigo 159 e o artigo 284, número 3, a ação devia ser secreta. Mas deve ser secreta. E este procedimento devia ter sido observado. Foi isso que não foi observado. Nós vamos fazer uma comunicação. Nós já dissemos que o Presidente tem 8 dias para reparar isso. Estamos num processo de urgência e atenção. O tempo está contado. Dia 12 foi o dia primeiro do processo. Até o último dia. O tempo está contado. Vamos fazer uma comunicação. O Presidente da Assembleia Nacional para demonstrar por A mais B que agiu na legalidade. E ela tem consciência que agiu na legalidade. Aliás, é importante que os jornalistas saibam que a Assembleia Nacional tinha preparado urnas para votação secreta. Pouco antes da reunião começar, pelo que a imprensa diz, a Presidente da Assembleia Nacional foi, mais uma vez, responder a ordens superiores. Foram as ordens superiores que obrigaram a Assembleia Nacional a realizar um procedimento ilegal, tanto não conforme a Constituição e a lei. Retiraram as urnas, coagiram os deputados do parlamentar do MPLA. E, obviamente, eles sabiam que se a votação fosse secreta, a votação teria sido aprovada pela maioria dos deputados. Não tenham ilusões em relação a isso. Não tenham dúvidas. Nós sabemos o que estamos a dizer. Os deputados do MPLA teriam votado a favor desta proposta. E a direção do MPLA tem conhecimento disso. Por isso, impôs aquele diálogo. A senhora Presidente da Assembleia Nacional foi obrigada a ter aquela atitude. Sabemos disso. Mas a imprensa escreveu sobre isso. Nós estamos a retratar fielmente os jornalistas que são porta-vozes também do povo, escreveram. Este é o procedimento. Então, vamos escrever para o Presidente da Assembleia Nacional, aqui para terminar. Se nos próximos 8 dias a senhora Presidente não responder favoravelmente à nossa proposta a reparar esta ilegalidade, nós vamos recorrer ao Tribunal Constitucional. E sabemos que o Tribunal Constitucional vai cumprir a lei. Sim. Absolutamente isso. Absolutamente. O regimento define claramente nós podemos recorrer a Presidente numa primeira fase, ou também podemos recorrer ao plenário da Assembleia Nacional. Mas nesse caso não se coloca a questão de recorrer ao plenário. A Constituição impõe, recebida a proposta, a Presidente tem de convocar sessão plenária extraordinária, uma questão de obrigação. Ela deverá reparar isto. É um procedimento regimental. Agora, a segunda questão colocada. Eu não posso, nem sequer nós não podemos nos permitir responder palavras do secretário-geral, do primeiro secretário da JMPLA. Não posso responder. Devo responder ao presidente do grupo parlamentar do MPLA. É importante dizer que ninguém vai derrotar o povo angolano. A sua determinação. Construir um Estado democrático de direito. Em 1975, o regime quis impor um sistema monolítico, monopartidário, um partido único. Os angolanos rejeitaram e venceram. Em 1991, a 31 de maio, foi oficialmente consagrado o Estado Democrático de Direito. Vamos continuar a lutar para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Fica mesmo bem claro. As ditaduras vão ser derrotadas. A ditadura em Angola vai ser derrotada. O povo angolano nunca será vencido. Ao reparar, vai-se convocar uma reunião extraordinária.
mas observando rigorosamente o que diz a lei. A Presidente está obrigada primeiro a distribuir o documento, não o fez. Tanto aos deputados, portanto, para os grupos parlamentares, como para as comissões. A primeira comissão, que é a comissão competente, deverá elaborar um relatório parecer e um respectivo projeto de resolução, fazer o que vai ser feito. A comissão vai ser criada. Queremos deixar bem claro. Leve o tempo que levar. A comissão vai ser criada. Agora, que seja a deliberação final que exige uma maioria qualificada, portanto, 2/3, dizer não ao processo de legislação. Se for isso, aceitamos. Se for isso, também estamos conscientes, não vai ser isso. O regime está consciente. Por isso tem medo dos deputados do entrar. O que ficou provado para nós que foi uma situação que a nós reconforta, é que os deputados do MPLA estão conscientes, são patriotas. A direção do seu partido tem medo. Estamos juntos nesta luta pela consolidação do Estado Democrático. Agora vai vencer. Não temos mais questões? E petições de senhores jornalistas, nós, no momento oportuno, vamos comunicar, vamos dar nota da comunicação que faremos à senhora Presidente da Assembleia Nacional. Vamos também divulgar o conteúdo, recebida a comunicação, usada a resposta, vamos também comunicar publicamente o que houve essa comunicação. Tudo é do interesse público. Nada pode ser escondido. Muito obrigado pela atenção. Nós aqui agradecemos a presença dos senhores jornalistas e contamos convosco em próximas ocasiões.